comigo, meu jovem, tudo bem com você? Professor Rodolfo, seu professor de informática aqui no Monster Concurso. Chegando hoje para mais uma super dica para você que tem dificuldades em informática ou para você que não tem, mas que quer aprender mais de informática, para você que precisa de informática para passar no seu concurso, né? Que esse é o nosso foco, concursos públicos, tá ok? Hoje, dica, nós vamos trabalhar aqui dicas ligadas à segurança da informação, tá beleza? Para você que vai fazer o concurso da PPSE, ou seja, Polícia Penal do Sergipe, né? Já pensou se eu mando um Polícia Penal do Ceará, né? Aí taca, né? Então você que vai fazer o concurso da Polícia Penal de Sergipe, né? Professor Rodolfo chegando aqui para mais uma super aula, tá? Lembrando que vocês podem ir lá no meu Instagram, Rodolfo de Alves, tá? Opa, desculpa, Rodolfo de Alves. Lá tem muito conteúdo para você, tá? Muito conteúdo. Sempre tô postando dicas, questões diariamente nos stories, tá? Então, você quer resolver uma questãozinha? Vai lá, stories, questãozinha maravigold para você, tá beleza? Tem lá os destaques com questões, explicações, tudo bonitinho para você, tá certo? Tem dicas de como estudar, tá? Tem muita coisa lá no meu Instagram, muita coisa legal que pode ajudá-lo, o quê? A conquistar a sua aprovação, tá certo? Não tem só conteúdo de informática, tem conteúdo ligados a estudo. Por quê? Porque eu também já fui estudante de concurso, né? Também já passei por tudo que vocês passam aí, tá? Todos os perrengues, enfim, já passei e consegui a minha aprovação. Então lá eu falo da minha experiência, da minha vivência para vocês, além de postar conteúdo, tá? Então segue lá, Rodolfo de Alves, tá ok? Lembrando o seguinte, você tá aqui no YouTube, então já faz o favor de sentar o dedo no likeness, tá? Então joga aí, clica aí, botãozinho do dedinho que tá aí, ó, esse dedinho aqui, ó, clica nesse dedinho aqui, ó, no like aí, dá um clique no like, inscreva-se no nosso canal se você não está inscrito e muito importante, ative o sininho. Ative o sininho, para quê? Para você receber as nossas notificações, tá certo? Se você ativar o sininho, você recebe as notificações, tá beleza? Recebendo as notificações, você sempre vai saber quando a gente está ao vivo, quando a gente está postando algum conteúdo. Isso é muito importante para você que é concurseiro, tá? No seu celular, você tem notificação de WhatsApp, Instagram, Telegram, aplicativo de banco, a não sei o que. A casa do chapéu apita nesse celular seu aí. Só não apita a notificação do YouTube do Monster. O que você vai fazer agora? Você vai desativar todas as notificações que você tem e você vai deixar só as notificações do YouTube do Monster e de outros canais do YouTube que você segue que te trazem conteúdo que vão contribuir para a sua aprovação, tá beleza? Professor, mas aí eu vou ficar sem ver as mensagens que eu recebo no WhatsApp, no Instagram? Vai ficar. Sabe por quê? Porque enquanto você está lendo a sua mensagem no WhatsApp, enquanto você está vendo lá o WhatsApp, zapeando, vendo stories, a sua aprovação está indo para longe, está indo para lá, ó, para casa do chapéu, tá beleza? Então faz o favor, desative as notificações que não colaboram para a sua aprovação. Agora, isso é uma ordem, estou mandando você desativar, tá? Enquanto você ficar aí, celular aqui, estudando, imagina você que estuda pelo celular, está estudando, vem cá uma notificação na tela, está estudando pelo celular, vem cá e outra notificação na tela. Meu Deus do céu, isso não é estudar não, meu filho. Me ajuda isso, não é estudar, isso é qualquer outra coisa, menos estudar, isso é maluquice, isso não é estudar. Imagina, tá lá, computador, sentado, estudando, e o zap aqui, ó, só pitando, pim, pim, telinha só piscando. Você acha que você vai conseguir concentrar para estudar? Acho que vai. Vai nunca na sua vida. Aí vai ficar estudando 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 50 anos e não vai passar no concurso. Aí vai falar que o concurso é fraude, que o concurso é não sei o quê, mas não faz nada direito, pô. Então faz o favor, desativa as notificações do seu celular e deixa só as notificações do YouTube, né? Daqueles canais que te ajudam, tá ok? Lembrando o seguinte, celular também sempre longe de onde você está estudando, tá certo? Então, a gente já deu essa resenhadinha aqui, já passei essa introdução para você, já passei essa dica de estudo. De novo, isso é uma dica muito séria, tá? Muito séria. A maioria dos candidatos hoje tem problemas com redes sociais
e celular. A maioria das pessoas hoje da nossa sociedade são viciados em telefones, fica o tempo inteiro aqui, ó. O tempo inteiro aqui, igual um imbecil. Não conversa com mais ninguém. Só fica vendo qualquer porcaria de minutinho que tem, tá ali vendo histórias de um Zé Mané que nem conhece, que não contribui nada para a sua vida. Então, para com essa porcaria, cara. Desativa esse trem. Se possível, sai do Instagram, sai do WhatsApp. Professor, eu não vou te seguir, então não segue. Se for colaborar com a sua aprovação, não segue. Fica no YouTube que tem um conteúdo aí para você assistir aqui do Monster, entendeu? Mas controle o seu acesso às redes sociais. E a melhor maneira de você começar esse controle é tirando as notificações, tá beleza? Só deixa a notificação daquilo que de fato é importante para você, certo? Então, nós vamos trabalhar segurança da informação aqui hoje, tá beleza? Opa, meu passadorzinho aqui deu uma travadinha, show de bola. Então, olha só, galera, hoje eu vou trazer para vocês questões ligadas aos conceitos de segurança da informação. Então, eu vou trazer várias questões, vou comentar essas questões, tá beleza? A gente vai passar por elas, né? Pelos comentários aqui que eu vou fazer. E o que acontece? A gente vai respondendo e eu vou explicando para vocês, tá beleza? Então, assim, a gente vai começar, não importa que você, eu nunca vi nenhum assunto nem nada, não importa. Porque o que a gente vai passar aqui eu vou explicar do mais básico para o mais avançado, tá beleza? Então, bora lá, bora ver a primeira questão. Olha só, considere hipoteticamente que uma pessoa mal intencionada realize uma ligação telefônica para um funcionário de determinada empresa e finja ser o suporte técnico do provedor de internet. Galera, isso aqui tá te lembrando alguma coisa? Isso aqui tá lembrando aqueles golpes, né? Que os outros ligam para casa da gente e falam que é do banco. Já parou para pensar nisso? Só que aqui, em vez de ser você, é uma empresa. O cara, em vez de estar ligando para você, está ligando para uma empresa. Então, a mesma lógica daquele golpe de telefone, tá? O cara liga para sua casa e fala que é do banco, eu quero a senha do seu cartão aqui que a gente está com problema. Nesse caso aqui, o cara, ele ligou para uma empresa falando que era do provedor de internet, tá? Ou seja, a empresa que fornece internet para aquela empresa, certo? Sem prestar muita atenção, o funcionário da empresa que recebe a ligação cede ao pedido do suposto técnico e fornece-lhe sua senha de acesso ao sistema da empresa, que foi requisitado sob o pretexto de realização de testes. Então o funcionário estava lá fazendo o quê? Zapeando. O funcionário estava zapeando. Zap, cortando na solta aqui no WhatsApp Web, beleza? Instagram no celular, TikTok na outra tela do computador aqui, Instagram, TikTok, Zap, e o pau quebrando, YouTube aqui assistindo Luva de Predeiro, Casimiro, pau quebrando, só doideira doida. E o cara não sabe nem o que ele olha, nem o que ele olha, é Instagram, YouTube, é igual você com seu celular aí. É YouTube, toda hora bombardeando o YouTube, qualquer gambiarra que sai no YouTube, você tá vendo lá, e não sei o quê. Aí depois tá o WhatsApp ali conversando nos grupos que não acrescenta em nada na vida aí, só coisa porcaria, tá aí no WhatsApp e o cara lá no Zap. E o Instagram, só vendo Instagram de blogueiro que não acrescenta nada na sua vida, que só te distrai dos estudos. E o TikTok vendo dancinha de gente trouxa o dia inteiro lá. E os seus estudos tá como? Tá aí, ruim, né? Mas a partir de agora vai mudar. E esse cara tá nessa situação, tá lá, entretido, mexendo um monte de coisa, e o camarada liga o Joãozinho lá, aqui é o Joãozinho da internetinha acabo.com, né? A gente fornece um serviço aí de internet para você e nós estamos vendo aqui que tem um problema na sua internet. Eu queria que você me desse a sua senha de acesso para eu testar. Beleza? Olha só que maluquice. Olha só que doideira. O cara, um hacker, ligou para a empresa, conversou com o funcionário e pediu a senha. Do funcionário, que o funcionário usa para acessar o sistema com o pretexto dele trabalhar numa empresa que presta suporte para eles. E o que aconteceu? O funcionário passou. Você pensa, isso é maluquice. Não, isso é a realidade. Isso acontece todos os dias em milhares de empresas no Brasil e no mundo. Todos os dias, um camaradinha liga para uma empresa, pede uma informação, tá? Às vezes não é esse tipo de informação. Às vezes o cara liga para a empresa sem pretexto e fala assim: Ô fulana,
você é a Joaquina, responsável pelo setor de recursos humanos? Diretora do recursos humanos? Liga lá para qualquer setor da empresa. Aí a pessoa que atende fala assim, não, aqui o responsável não pelo recursos humanos não é a Joaquina, é o José. Tá? E você fala com o José no ramal tal. Ou seja, o cara ligou, jogou um verde e colheu um maduro. Jogou um verde, falou o nome de uma pessoa aleatória, e aí essa pessoa que atendeu fez o quê? Não, vou te passar a informação correta, é essa. Aí já passou o nome do diretor pro hacker. Aí o hacker vai lá e liga no diretor, vai ligando até ele conseguir as informações que ele quer, tá beleza? Às vezes, geralmente é muito mais sutil, tá? E esse tipo de técnica, tá? É uma das técnicas mais usadas para invadir empresa ou para começar a invasão de sistemas de empresas, tá ok? É isso aqui mesmo. É o cara entrar em contato com alguém que trabalha na empresa e buscar alguma informação desse cara. Qualquer informação que possa ajudá-lo a invadir essa empresa, beleza? Às vezes o cara não consegue uma senha, tá? Às vezes ele não consegue uma senha, mas ele consegue o nome de um usuário, consegue um e-mail, e aí desse e-mail ele começa a enviar informações e tudo mais, enfim. Então isso acontece, tá? Isso acontece diariamente. Então a partir desse momento, a pessoa mal intencionada tem a posse de uma senha que lhe dará acesso a arquivos confidenciais daquela empresa. Nesse caso, esse conhecido tipo de ataque denomina-se... Galera, olha só. Esse é um ataque, tá? Esse é um ataque hacker, tá? Muito famoso, como eu disse, muito popular, muito comum. Esse ataque, a gente chama esse ataque de engenharia social, tá? É isso aqui, é engenharia social. Ou seja, eu estou utilizando de meios não técnicos, ou seja, não estou utilizando de softwares, não estou utilizando de equipamentos eletrônicos, não. Eu estou utilizando apenas da minha conversa, da minha capacidade de persuasão, beleza? Para enganar uma pessoa, para conseguir a informação dessa pessoa. Isso a gente chama de engenharia social, tá beleza? Isso é engenharia social. É o famoso engabelar, tá? Na sua cidade tem o engabelar? Aqui a gente fala engabelar. Então é o famoso engabelar, passar a perna em alguém, tá beleza? Então isso é engenharia social, tá? Olha só, backdoor, né? O backdoor é o que a gente chama de portas do fundo. Porta do fundo, né? O backdoor, ele é um código malicioso que ele deixa uma abertura no sistema que permite o retorno do atacante, tá? Beleza? Então, o backdoor, ele deixa uma brecha no sistema, tá? Ele deixa uma brecha no sistema, grava aí, o backdoor deixa uma brecha no sistema e essa brecha permite o retorno do atacante, tá beleza? Essa é a função do backdoor, deixar uma brechinha ali, né? Uma portinha aberta, uma porta dos fundos, para que o atacante possa retornar, possa invadir o sistema novamente, né? Sem precisar fazer esforço, tá beleza? O DOS, tá? O DOS é o ataque de negação de serviço, tá? Então, o DOS é o ataque de negação de serviço, só DOS. O DDoS, né, é quando a gente usa milhares, talvez milhões de máquinas, né, para fazer esse ataque de negação de serviço. O que é esse ataque? Quando um site sai fora do ar. Por exemplo, o site de educação, sei lá, no caso da educação lá do governo federal não foi DOS não, foi outra parada. Mas quando o Anonymous derruba um site, o Anonymous vai lá e derrubou o site da Receita Federal, beleza? Esse site, ele não foi danificado, esse site, eles não roubaram informações nenhuma, nada. Eles apenas o quê? Derrubaram o site saiu do ar. Só isso que aconteceu. Tiraram o site do ar, tá beleza? Então é isso que o DDoS faz. Ou então só DOS, tá? A banca pode trazer DOS ou DDoS, tá beleza? Não tem problema, vai ser a mesma coisa. Ataque de negação de serviço. Por que negação de serviço? Porque quando você tira um site do ar e você tenta acessar esse site, você não tem acesso a esse serviço que você está querendo, tá beleza? Ou seja,
o site para de fornecer o serviço. Qual que é o serviço? O acesso ao site. Tá beleza? Então, ataque de negação de serviço. É o cara que derruba sites, tira sites fora do ar. A única coisa que ele faz é isso, tirar o site de fora do ar. Tá beleza? É isso que ele faz. Não danifica, nada. Só tira o site de fora do ar. Beleza? O spoofing. Galera, spoofing é falsificação, tá? Então, spoof é falsificar. Então, é quando alguém tenta, por exemplo, falsificar um endereço de e-mail, tá ok? Então, eu quero falsificar o endereço de e-mail de um banco, tá? Então, eu tento me passar por outra pessoa, tá? Então, falsificar o endereço de e-mail, eu posso falsificar o IP de uma máquina, tá? O endereço MAC. Então, a gente tem vários spoof, spoof IP, spoof MAC, spoof de e-mail, tá? É o ato de você falsificar algo, você tentar se passar por outra pessoa. E o DMA, né, é o Direct Memory Access, ou seja, acesso direto à memória. Beleza? Então, o acesso direto à memória, o que ele é? O DMA. O que ele faz? Isso é uma técnica, tá? Isso aqui é uma técnica, que não tem nada a ver com segurança da informação. Isso aqui é só uma técnica que permite com que determinados periféricos do computador, né, possam acessar diretamente a memória RAM, tá? Possam acessar diretamente a memória RAM. Isso tem nada a ver com segurança da informação. Questão de número 1, tranquilíssima. Beleza? Olha só. Vamos aí para a questão de número 2. Então, nós já vimos a primeira questão aí que fala de um conceito simples, um conceito tranquilo, tá? Conceito de boa. Vamos para a questão de número 2. Em segurança da informação, utilize-se o antivírus para a proteção do computador contra vírus, que são códigos maliciosos. Galera, isso aqui é muito importante, tá? Olha só. Vírus são códigos maliciosos, tá? No nosso dia a dia, na nossa vida, tudo que acontece no seu computador, você fala que essa porcaria está com vírus. E não é assim para a prova de concurso. Pelo amor que você tenha Jesus Cristo, não é assim para a prova de concurso. O que acontece? O vírus é uma maneira como a gente fala, tá? No dia a dia, é uma maneira coloquial. Porém, para provas e concursos, isso muda um pouco, tá beleza? Isso muda, porque é o seguinte, o vírus, ele é um código malicioso. Ou seja, existem vários códigos maliciosos e dentre esses códigos maliciosos, nós temos o vírus, tá ok? O que é um código malicioso? É um programa ou parte de um programa que vai executar alguma ação danosa para o usuário daquele computador. Essa ação danosa pode ser um monitoramento desse usuário, um roubo de informações desse usuário, um bloqueio de acesso desse usuário ao equipamento ou às informações, danificação de arquivos, tá beleza? Pode danificar arquivos, beleza? Então, isso é um código malicioso, é um software, é um programa, tá? Que vai ter uma ação maliciosa quando ele cair no seu computador. Então ele vai ter uma ação maliciosa. Código malicioso tem uma ação maliciosa que busca, de alguma maneira, danificar usuários de equipamentos eletrônicos, tá? Prejudicar usuários de equipamentos. Prejudicar é melhor, né? Prejudicar usuários de equipamentos eletrônicos. Tá beleza? Então, quando a gente fala em código malicioso, a gente está falando disso. E aí, nos códigos maliciosos, nós temos o vírus. O vírus é um código malicioso que tem uma ação específica, tá? O vírus é um código malicioso, tá certo? Então, o vírus é um código malicioso que se insere em outros códigos maliciosos, tá? Gravem isso. O vírus se insere, igual o vírus da vida real, se insere em outros códigos maliciosos e a partir deste cara, que é o hospedeiro, ele vai infectando outros camaradas. Tá certo? Então, o vírus ele infecta um arquivo e esse arquivo infectado, quando executado, infecta outros arquivos. Tá beleza? Então, esse é o vírus. O vírus ele age assim.
Igual o vírus da vida real. Ele precisa de um hospedeiro. Na vida real, o vírus precisa de um hospedeiro. Tá? O vírus da gripe, por exemplo, precisa de um hospedeiro, precisa de eu espirrar e passar ele para outra pessoa. Ou seja, eu preciso estar vivo, funcionando e circulando para eu passar o vírus da gripe para outra pessoa. O código malicioso é o mesmo jeito. Ele vai se instalar em um arquivo e ele só vai infectar outros arquivos quando eu executar o arquivo no qual ele está. Tá beleza? Então, o vírus é um código malicioso, é um tipo de código malicioso, tá certo? Que se insere em outros arquivos, em outros programas. Tá beleza? Então, esse é o vírus. Nós vimos lá o backdoor, que deixa uma portinha, né, para o atacante retornar. O backdoor é um tipo de código malicioso. Qual que é a função do backdoor? Deixar uma brecha no sistema para que o atacante retorne, invada esse sistema novamente. Ou seja, olha só, o vírus quer infectar outros arquivos e danificá-los. O backdoor quer deixar uma porta para permitir o atacante retornar ao computador. Beleza? Diferente. Cavalo de Troia é outro código malicioso. Então, o cavalo de Troia é um código malicioso, né, que geralmente vai executar uma ação diferente da qual ele inicialmente foi proposto. Tá beleza? Então, às vezes é um código malicioso. Ah, você baixou ali um player de vídeo. Você quer assistir sua série, aí você baixou um player de vídeo na internet lá aleatório. Beleza? Nesse player de vídeo tem um código malicioso. Ele vai fazer a função dele de rodar o vídeo, beleza? Só que ele é um trojan. O código malicioso que está nele ele é um trojan. Então ele vai instalar o aplicativo de vídeo, rodar o vídeo, mas por trás ele tem um códigozinho ali que minera bitcoins utilizando os recursos computacionais da sua máquina. Veja só que o trojan, ou seja, ele é um software legítimo, tá? Ele é um software legítimo, ele de fato tem um player de vídeo ali, mas por trás ele executa ações ilegítimas. Que é o quê? Minerar Bitcoin com o processamento da sua máquina. Ele vai rodar normalmente o vídeo no seu computador para você ver, porém ele também vai minerar Bitcoin utilizando a sua máquina. Então, olha só, outro tipo de código malicioso. Então gravem isso. O vírus é um código malicioso, tá? O vírus é um código malicioso, certo? Trojan não é vírus. Cavalo de Troia não é vírus, tá? Cavalo de Troia é cavalo de Troia, vírus é vírus, backdoor é backdoor, o worm é o worm. É tudo separado, tudo diferente. Cada um tem uma função, beleza? Show de bola. Então, e podem comprometer o funcionamento da máquina, a gente já viu aqui, né? Bem como a integridade dos dados nela armazenados. Isso é o vírus, ok? Quando a remoção de um vírus pode comprometer o funcionamento do computador, o antivírus adota o seguinte procedimento. Então, olha só, aqui a gente está falando do funcionamento do antivírus. Às vezes, um vírus ele pode infectar, galera, o vírus ele pode infectar um arquivo que é importante para o sistema, ou um arquivo que é importante para a sua empresa e você não tem um backup, não tem uma cópia dele, tá beleza? Então, por mais que aquele arquivo esteja infectado, você não pode excluir ele do seu computador ainda. Por quê? Porque ele é necessário naquele momento. Então, apesar daquele arquivo estar infectado, você tem que deixá-lo no seu computador. Porém, para deixar esse arquivo no seu computador, né, você coloca uma proteção a mais naquele arquivo. Você coloca um monitoramento a mais naquele arquivo. Você guarda aquele arquivo em um lugar, digamos assim, em que ele vai estar constantemente monitorado. E toda vez que o vírus que está dentro dele tentar fazer uma gracinha, o seu computador vai alertar. O seu antivírus vai alertar. E aonde que a gente guarda esse arquivo danificado? Esse arquivo infectado, né? Que a gente não pode excluir. Então a gente tem um arquivo infectado, mas a gente não pode excluir ele. Aonde a gente guarda ele? Na quarentena. Tá beleza? Então quando você tem um arquivo que ele está infectado, tá? Ele está infectado. Mas você não pode eliminar esse arquivo, porque ele é um arquivo importante para o seu computador, um arquivo importante para a sua empresa. Você coloca esse arquivo na quarentena.
tá beleza? Então na quarentena esse arquivo ele vai ficar sendo monitorado ali constantemente. Ele não vai poder se executar sozinho, caso o vírus tente, enfim, algum macetinho ali para poder o quê? Para poder se propagar. Ele não vai permitir isso. A quarentena, o antivírus vai ficar de olho nesse camarada, tá? Até que você resolva o problema, tá beleza? Então, é a quarentena, né, que é responsável por deixar ali, tá? É muito comum. A quarentena, ela é um recurso, né, porque isso pode acontecer. Às vezes o vírus, ele pode infectar um arquivo muito importante do sistema, e aí você não vai perder o seu computador, os dados e tudo mais por causa de um vírus. Você coloca ele lá na quarentena, tá beleza? Olha só, questãozinha de número 3, beleza? Mas antes eu vou dar uma pausa aqui, pra gente ir pro intervalo, tá? Tomar uma água e a gente já volta para corrigir, para fazer essa questão de número 3, tá? Então, 5 minutinhos, a gente volta do intervalo e faz essa questão de número 3 aí, tratando de mais um assunto de segurança da informação, tá beleza? Até daqui a pouco, um beijo no coração. Fala comigo, meu jovem. Seguinte, estamos de volta. Olha só, espero que você tenha tomado sua água. Eu vou tomar a minha aqui. Tá? A água tá quente aqui, mas tá bom. O importante é nos hidratarmos. Tá ok? Então, olha só, a gente já viu 2 dicas ali, né? Na parte de segurança da informação. Vamos ver essa terceira aqui. E a gente vai ver um conceito que nós já vimos, que eu já comentei com você. Tá beleza? E eu espero que você acerte essa questão assim que eu terminar de lê-la, tá ok? De lê-la, tá? Então vamos lá, olha só. O ataque planejado a um computador ou algum serviço que nele esteja sendo executado, de forma a exigir todos os recursos dele, impedindo que os usuários possam utilizá-lo, deixando essa máquina ou serviço indisponível, tá ok? Ele está falando só de indisponibilidade. Então, esse ataque é chamado de... O que é indisponível? É aquilo que não está disponível. É aquilo que não pode ser acessado. Tá beleza? Então, olha só. O ataque planejado de um computador que exige todos os recursos deste computador, fazendo com que os serviços que são fornecidos por este computador fiquem indisponíveis. Ou seja, se você tentar acessar,
esses serviços não estarão disponíveis. Qual o ataque que eu falei para vocês que tem um objetivo de tirar um computador, um servidor do ar, fazendo com que, quando você queira acessar aquela informação do servidor, você não consiga? Qual o ataque? Falei para vocês que era o ataque de DDoS, que nós vimos lá na questão, que é o ataque que derruba um servidor de internet, deixando esse servidor indisponível, tá? O que o ataque DDoS ele faz? Imagina o seguinte, quando você acessa um site, você faz uma requisição, tá? Então, você vai acessar um site, você está aqui na sua casa, beleza? Você está aqui, você vai acessar um site, você faz o quê? Uma requisição, beleza? Qual que é a requisição que você faz? Uma requisição lá para o servidor que o site está. Então, você está acessando o YouTube, você está fazendo uma requisição para o YouTube, certo? O que é a requisição? É o seguinte, serviço. Você está requisitando um serviço, beleza? Então, o YouTube tem um serviço. Qual que é o serviço do YouTube? Serviço de streaming. Fornecer para você o acesso ao vídeo. Serviço de streaming. Então, você está solicitando esse serviço. Acessou o YouTube, clicou no vídeo, você está solicitando o serviço. E o YouTube faz o quê? Ele te retorna a sua solicitação, certo? Ou seja, o servidor do YouTube retorna para você esse serviço, que é o quê? Que é os dados do streaming, para você ver aí no seu computador, ver aí no seu celular. Beleza? Então, olha só, quando você está aí no seu celular, no seu computador, vendo um vídeo no YouTube, você está acessando o servidor, esse servidor tem um serviço, certo? Qual que é o serviço? O streaming. E ele, quando você acessa, solicita esse serviço, o servidor te retorna os dados do streaming para você executar na sua máquina. Beleza? Beleza, show de bola. O que o DDoS faz? O que o DDoS faz? Não existe recurso infinito no mundo, tá beleza? Não existe recurso infinito no mundo. Então, geralmente, todo site ele tem um limite de acessos simultâneos que ele consegue suportar. Então, um site às vezes consegue 1000 acessos simultâneos por segundo, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 1 milhão, 100 milhões de acessos simultâneos por segundo. Todos os sites eles têm uma limitação de acessos simultâneos por segundo, tá beleza? Todos os sites têm, ou por minuto, enfim. Todos os sites têm essa limitação. Por quê? Porque eles têm uma limitação de recursos computacionais, tá beleza? Então, se você tem um computador potente, você consegue abrir 10 abas do navegador Google Chrome, por exemplo. Se você tem um computador mais fraco, você consegue abrir só 5. A partir da sexta, ele começa a travar. Então, o servidor é a mesma coisa. Se você tem um servidor para só receber 1000 acessos, por exemplo, por hora, se você tem mais de 1000 acessos por hora, esse servidor começa a travar. Por quê? Porque começa a se consumir mais recursos do que ele tem disponível para oferecer. Então, o que o ataque DDoS faz? Ou o ataque DOS, como eu falei com vocês, que pode vir. O que o ataque DOS faz? Ele simula várias solicitações de acesso àquele site. Então, o site que aceita só 1000 requisições de acesso por hora, ou seja, só 1000 usuários podem estar online por hora naquele site, o que os caras que fazem ataque DDoS fazem? Eles mandam 1 milhão de requisições por hora. 1 milhão de requisições de acesso por hora. Ou seja, o site ele pode receber só 1000. Ele tem lá a capacidade de recurso computacional para receber só 1000 acessos por hora. Só que aí os hackers vão lá e simulam 1 milhão de acessos por hora. 1 milhão. Ou seja, 1000 vezes mais. Vai consumir todos os recursos que aquele servidor tem. E aí esse servidor, o que ele faz? Ele trava e para de funcionar. E aí a empresa vai lá e desliga ele, né, para reiniciar o servidor e tudo mais, para, enfim, às vezes aumentar a quantidade de recursos, tem várias coisas que podem ser feitas. E aí, o que acontece? Esse foi um ataque de DDoS. Ou seja, os hackers simularam vários acessos, além do que aquele site aguenta, para poder tirar o site do ar. Eles exauriram os recursos computacionais, tá, que aquela máquina dispõe
para colocar o site no ar, tá? E tornaram esse site indisponível. Olha só, um exemplo, né, que a gente pode dizer similar, mas que não foi DDoS, não foi um ataque hacker, né? É o que aconteceu na questão lá do site do registrado do Banco Central do Brasil. No site do Banco Central do Brasil. Aquilo lá não foi um ataque DDoS, tá? Não foi. Porém, o ataque DDoS funciona daquele jeito. Funciona daquele jeito. Ou seja, quando o Banco Central falou, gente, tem dinheiro para vocês aqui, todo mundo ficou maluco. Maluco, a galera ficou doida. O Banco Central, sei lá, se muito, deve receber 100 mil acessos por dia, 1 milhão, se muito. Do nada, a gente tinha 200 milhões de brasileiros acessando aquele site. Para tentar o quê? Para tentar ver o dinheiro que estava ali. Então era um site que, no máximo, tinha 1 milhão de acessos por dia, no máximo, estourando. E do nada, em poucas horas, olha só, no dia inteiro tinha 1 milhão de acessos e do nada, em poucas horas, passou a ter 200 milhões de acessos. Ou seja, era um site que tinha recurso para até 1 milhão de acessos e do nada, pum, explodiu 200 milhões. O que o site faz? O site trava, para de funcionar, aí eles vêm e tiram ele do ar. Tá certo? No caso lá do Banco Central, né, no caso do acesso ao Banco Central, não foi um ataque de DDoS. Não foi. Por quê? Porque as pessoas foram lá intencionalmente acessar. Porém, um ataque de DDoS funciona dessa mesma maneira. Você simular várias pessoas tentando acessar um site para derrubar esse site. Tá beleza? Então, esse é o ataque de negação de serviço. Ok? Show de bola. Tranquilão. Olha só, questão de número 4. Deixa eu dar uma apagadinha. Ao acessar um anexo de e-mail, um usuário teve seus arquivos criptografados e tornados inacessíveis para ele. Então, ao acessar um anexo de e-mail, ou seja, ele recebeu um e-mail, tá? Ele recebeu um e-mail e nesse e-mail tinha um quê? Um anexo, tá? Esse aqui é o símbolozinho do anexo, vamos ver se eu consigo fazer. Tinha um anexo, tá? Esse aqui é um grampo, tá, galera? E nesse e-mail tinha um anexo. Esse aqui é o grampo. Então, nesse e-mail tinha um anexo, um arquivo, alguma coisinha, pode ser um arquivo, qualquer coisa. E aí, o cara acessou o e-mail, foi lá e baixou esse arquivo para o computador e acessou esse arquivo que estava lá, tá certo? Baixou, fez o quê? Um download lá para o computador, tá beleza? E instalou. Instalou, por exemplo, aquele arquivo. Ou seja, ao acessar um anexo de e-mail, um usuário teve seus arquivos criptografados e tornados inacessíveis. Galera, isso aqui é o ponto-chave dessa questão, tá? Para ele, por meio de um ataque a seu computador, ou seja, acabou de sofrer um ataque hacker. Para torná-los acessíveis, foi exigido um pagamento de resgate em bitcoins, tá? Grava isso aqui, resgate em bitcoins. Esse tipo de ataque utiliza um código malicioso conhecido como... Então aqui a gente tem um código malicioso. Um código malicioso recorrente nas últimas provas dos últimos anos. Este código malicioso vem caindo em muitas provas. Porque é um código malicioso que está em voga. Esse código malicioso provavelmente é o código malicioso que tirou do ar o site do Ministério da Saúde e tantos outros sites do governo federal. Tá? É um código malicioso responsável por vários ataques a empresas brasileiras no ano passado. Tá? Então, esse código malicioso, o que ele faz? A gente chama esse cara de sequestrador. Gravem isso. Tá? Esse código malicioso. Olha só. Lembrando aqui, né? Vocês lembram que eu falei que o vírus é um código malicioso? Tá? O vírus é um código malicioso que tem uma atuação. O backdoor é um código malicioso que tem outra atuação. O cavalo de Troia é um código malicioso que tem outra atuação. E esse cara aqui, esse sequestrador, é outro código malicioso. Olha se a ação dele é igual ao do vírus. Lá quando a gente falou
em vírus, o que estava na questão? Danificar arquivos. Vamos voltar aqui, ó. Quando a gente falou de vírus, o que estava aqui, ó? Opa, aqui, ó. Podem comprometer um funcionário, o funcionamento da máquina, bem como a integridade dos dados. O que é integridade? Ele iria danificar os dados da máquina. Ou seja, aqui a gente está falando do vírus, ou seja, ele pode comprometer o funcionamento do computador e a integridade dos arquivos. Isso aqui é o que o vírus pode fazer. Agora, esse código malicioso que a gente está trabalhando aqui, o que ele faz? Ele criptografa os arquivos, torna eles acessíveis e torna eles inacessíveis e para o usuário acessá-los novamente, ele precisa pagar um resgate em Bitcoin. Ou seja, ele não danifica o computador, ele não danifica os arquivos. Ele apenas criptografa e impede que você acesse aqueles arquivos. Veja como esse cara funciona diferente do outro. Códigos maliciosos diferentes, com ações diferentes, funcionamentos diferentes. Beleza? Então esse cara é um sequestrador. Por quê? Porque ele rouba os seus dados, você não consegue acessá-los, você não consegue vê-los, como um sequestrador faz, e ele cobra um resgate. Ou seja, o sequestrador rouba qualquer coisa, uma pessoa da sua família, e cobra um resgate para você tê-la de volta. Beleza? Então por isso que a gente chama esse cara de sequestrador. Porque ele rouba os seus dados, ele não rouba tirando ele da sua máquina, tá? Ele não rouba. Os dados eles continuam na sua máquina. Porém, você não consegue acessá-los. Você não consegue. Beleza? Então, a gente chama ele de sequestrador. Porque ele cobra um resgate. Beleza? E esse código malicioso, galera, esse código malicioso é o que a gente chama de quê? Olha só, vamos fazer umas eliminações. Cavalo de Troia, a gente viu que não é. Vírus, também. E-mail spoof, o que eu falei para vocês? Falsificação, certo? Não é. Sobrou força bruta e ransomware. O que passa na sua cabeça por força bruta? É você tentar algo na marra, certo? O que é esse ataque de força bruta? É aquele ataque que o cara ele tenta descobrir a senha, por exemplo, de um e-mail, testando várias combinações de senha. Isso aqui é força bruta, certo? Então, ele não sabe a senha, mas ele sabe o seu e-mail. E aí ele vai testando várias combinações de senha para tentar achar a sua senha. Beleza? Ele faz isso manualmente? Não. Ele utiliza um software para fazer isso. Ele vai utilizar um software para fazer isso. Tá beleza? E para ser considerado um ataque de força bruta, ele tem que ter tentado, no mínimo, 50% das possibilidades possíveis, tá? Ele tem que ter testado no mínimo 50% das possibilidades, tá? Para ser considerado força bruta. Ou seja, por que é força bruta? Porque ele vai ter que testar milhares, milhões de senhas para tentar achar a senha do seu computador, achar a senha do seu e-mail, tá certo? Então isso aqui não é esse camarada. Só sobrou o ransomware, ok? O ransomware é o nosso sequestradorzinho safado, tá beleza? Esse camaradinha chama-se ransomware. Gravem esse camarada para a prova, tá? Isso aqui tá caindo em prova demais. E outro ponto muito importante, isso aqui é dica de ouro, isso aqui vale ouro. Proteção contra o ransomware. A melhor proteção contra um ransomware, galera. A melhor proteção. As bancas já vêm adotando esse posicionamento. É você ter um backup. Tá beleza? A melhor proteção é você ter um backup. Como antivírus, professor? Não. A melhor proteção é ter um backup. Por quê? Se você tem um antivírus, olha só, qual que é a função do antivírus, tá? Das duas, uma. Ou ele vai eliminar o arquivo que foi criptografado, porque ele está infectado, tá beleza? Ou ele vai eliminar o vírus, o ransomware do seu computador. O vírus não, né? Desculpa. Aí eu vacilando. Aí eu tenho que me controlar para não falar besteira. Ou ele vai eliminar o ransomware do seu computador, né? Esse código malicioso. Mas o arquivo vai continuar lá criptografado. Ou seja, o antivírus ele vai fazer uma das duas. Ou elimina o arquivo que está criptografado e está o quê? Danificado pelo código malicioso. E aí você perdeu o arquivo.
Ou elimina o código malicioso, o ransomware, mas você ainda continua sem acesso ao arquivo porque ele está criptografado e você precisa da chave de criptografia para descriptografar. Beleza? Então, o antivírus não resolve esse problema, tá? O antivírus, ele não conserta arquivos danificados. O antivírus, por exemplo, ele vai eliminar um vírus do seu computador, mas ele não vai corrigir os danos que aquele vírus fez. A mesma coisa aqui. Ele vai eliminar o ransomware, mas ele não vai desfazer a criptografia que ele colocou nos arquivos. Então, a melhor forma que você tem é um backup. Por quê? Porque se ele criptou esse arquivo, você não consegue acessá-lo, a não ser que você tenha a chave da criptografia, a chave criptográfica. Mas se você tiver um backup, você pode simplesmente excluir esse arquivo e trazer de volta o arquivo backupeado. Tá beleza? Então, o backup é a melhor proteção contra o ransomware. Já foi questão de prova, tá beleza? Várias provas aí já cobraram isso. Certo? Olha só. Outro tópico muito importante cobrado em prova. A gente vai saber já o básico dele aqui. Recurso importante para proteger dados e outros recursos de redes de computadores, tá? Este recurso permite que senhas, mensagens, arquivos e outros dados possam ser transmitidos de forma embaralhada, tá? E são desembaralhadas pelos sistemas de computadores apenas para usuários autorizados. Isso aqui, o que ele está falando? Existe um sistema que vai pegar a informação, tá certo? Ele pega a informação, imagina um documento do Word, ele pega essa informação aqui, ok? Ela passa por esse sistema, ela vira este documento aqui todo embaralhado, certo? Com as informações todo embaralhado. Ela passa de novo por esse sistema e vira novamente o documento desembaralhado. Beleza? Então, olha só. Eu tenho um documento, eu vou aplicar esse recurso nele, ele vai embaralhar as informações e aí eu vou enviar essas informações pela internet e lá na ponta o camarada vai desembaralhar essa informação. Beleza? Do que ele está falando, galera? O que é isso aqui? Se vocês viram, embaralhar, desembaralhar, tá beleza? Possam ser transmitidos. Se ela colocasse aqui, ó, de forma segura, tá beleza? De forma segura. Nós estamos falando da criptografia, beleza? Então aqui ele vai criptografar e aqui ele vai descriptografar. Galera, a criptografia nada mais é do que o ato de você embaralhar uma informação, de você tornar uma informação difícil de ser lida, tá beleza? A primeira criptografia, que foi a criptografia de César, o que ela fazia? Ela pegava o alfabeto e deslocava as letras de lugar. E aí, a partir desse deslocamento, quando você escrevia o A, em vez de você escrever o A, você estava escrevendo o C. Quando você escrevia o B, em vez de você escrever o B, você estava escrevendo o D. Ou seja, ele embaralhou, ele mudou a ordem das palavras do dicionário, do alfabeto, né? Das letras do alfabeto. E aí, a partir dessa criptografia, né, da chave de César, tá beleza? A gente foi desenvolvendo outros sistemas criptográficos, tá ok? Então, a criptografia é o ato de embaralhar, tá certo? E aí, para toda vez que nós vamos criptografar, nós precisamos de uma chave para criptografar e uma chave para descriptografar, tá certo? Lá na cifra de César, né? Imagina, qual que é o método de criptografia que a cifra de César utilizava? Deslocar uma letra do alfabeto, enfim, determinadas posições. Então, eu posso deslocar uma letra 10 posições, cada letra 10 posições, 20 posições, enfim, 5 posições, N possibilidades. Qual que é a chave? A quantidade de posições que vão ser necessárias, que vão ser deslocadas. Então, a cifra para criptografar é o quê?
É o código que tem ali que vai fazer o deslocamento das letras, tá beleza? Isso é a cifra. Então é o código que faz o deslocamento das letras. Qual que é a chave? Quanto que essas letras vão deslocar? Se elas vão deslocar 2 letras para frente, 3 letras, 4, 5, 10. Então, quando a gente está falando de criptografia, a gente tem o algoritmo criptográfico, certo? O algoritmo, quando a gente está falando de criptografia, beleza? A gente tem um algoritmo, que é a regra, tá? E a gente tem a chave, que é a condição. Beleza? Então, lá na cifra de César, voltando de novo, né? Como é que era a cifra de César? Qual que era a regra? Mudar as letras do alfabeto de posição, determinado número de casas. Essa é a regra. Mudar as letras do alfabeto, determinado número de casas. Tá certo? Isso é o algoritmo. Qual que era a chave? Qual que era a condição? Mudar as letras do alfabeto 3 casas para frente. Beleza? Então, você tem o alfabeto normal, que era A, B, C, D e E. Beleza? O alfabeto, ele passou a ser o A, passou a ser o C. Beleza? O A passou a ser o C, D, E, F, G. Tá beleza? Passou a ser desse jeito aqui, ó. Passou a ser desse jeito. Ou seja, algoritmo, tá? E a chave. No algoritmo, eu apliquei a chave. Eu desloquei. Tá beleza? Então, se eu quiser escrever KD, né? Se eu quisesse escrever KD, ó. Isso aqui seria KD, ó, escrito de forma criptografada. Tá beleza? Isso aqui seria KD escrito de forma criptografada, ó. D de forma criptografada. Beleza? Então isso é a criptografia, é o ato de embaralhar, tá, uma informação para dificultar o quê? Para dificultar que interceptores, né, consigam ler uma informação que é transmitida na internet. E lembrando, a criptografia garante segurança na transmissão, tá beleza? Olha só, então a gente viu que é criptografia, né? Firewall tá ligado a redes de computadores, tá? Tá ligado à proteção de redes. Phishing não é assim que se escreve, mas é o ato de roubar, né? Da gente tentar roubar dados de usuários, pirataria. E flaming é botar a lenha na fogueira, tá? O que é um flaming? É o seguinte, imagina que existe um tema polêmico aí. Imagina que por algum motivo, em um universo paralelo, uma mulher casada saiu com um mendigo, beleza? Imagina, no universo paralelo. E aí tá lá rolando lá toda essa discussão. Aí o que eu faço? Eu começo o quê? Incendiar essa discussão. Eu começo a incentivar as pessoas, começo a fazer meme, começo a zoar, a fazer o cara a quatro. Ninguém imagina, ninguém faz isso. Mas imagina que eu faça. Isso é o que a gente chama de flame. É eu botar a lenha na fogueira. Beleza? Imagina que tem 2 pessoas discutindo ali. 2 pessoas brigando ali, não sei o quê. Você vira e para assim, coloca a mão, fala assim, ó. Quem cuspir primeiro é mais homem. Coloca a mão aqui, ó, no meio dos 2. Quem cuspir primeiro é mais homem. E aí? Flame, você está botando lenha na fogueira. Isso é o flame, né? De inflamar, né? Inflamar os ânimos, tá? Tornar a exaltação ainda maior. Beleza? Então, correto aqui, a letra C. Beleza? Última questão de hoje, para nós fecharmos a nossa dica, tá? A última questãozinha, topzinho. Vou fazer uma explicação simples dessa questão, tá? Para vocês acertarem prova. Mas isso é só o começo, né, de um assunto que é bem complexo e que tem aula minha aqui no YouTube, no Monster. Só colocar, né, professor Rodolfo, informática, assinatura digital, criptografia, enfim, tem tudo isso aí. Certificado digital, tem tudo aqui no YouTube. Olha só. Com a expansão da informática, grande parte dos arquivos em diversas áreas do mercado migrou para o ambiente digital, certo? Beleza. A partir disso, surgiu a necessidade de autenticar todo esse volume de informações da mesma forma que as assinaturas manuscritas. Opa!
Aqui já me deu um alerta. Da mesma forma que as assinaturas manuscritas validam contratos e outros conteúdos. Como é chamada essa técnica que utiliza criptografia para conferir segurança e integridade a documentos eletrônicos? Lembra que eu falei com vocês? Criptografia e segurança estão ligados? Também está ligada a criptografia à integridade, tá beleza? Então, a criptografia está ligada à segurança e à segurança e à integridade, né, dos documentos, dos arquivos, tá? Então, a gente aplica criptografia em um determinado arquivo, a gente consegue garantir a integridade e consegue garantir a segurança de que aquele arquivo não vai ser lido, tá beleza? Então, a gente quer o quê? A questão quer saber o quê? Qual que é o recurso que substituiu as assinaturas manuais no meio eletrônico utilizando criptografia? Qual que é esse recurso, galera? Olha só. Como é chamada essa técnica que utiliza criptografia para conferir segurança e integridade a documentos eletrônicos? Que técnica é essa? É a autenticação de documentos? Tá, beleza, a questão falou de autenticação. É a criptografia? Não, né? Ele já falou que a criptografia é usada nessa técnica. Então, olha só. Como é chamada a técnica que usa criptografia? É a criptografia? Não. Essa técnica usa criptografia. É a técnica de chave privada ou chave pública? Não, tá beleza? Pra gente utilizar essa técnica, nós vamos fazer o uso de criptografia. E dentro da criptografia, lembra que nós falamos da chave lá? Eu falei para você da chave. Dentro dessa criptografia, nesta técnica, a gente utiliza uma chave privada e uma chave pública, tá? Neste caso, né, para essa técnica, a gente tem duas chaves, tá beleza? Só que a chave, ela não está ligada à técnica. A chave está ligada ao quê? À criptografia. Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente está falando de criptografia, a gente tem um algoritmo e a gente tem a chave, tá certo? No caso desse algoritmo utilizado nessa técnica, tá? Nesse algoritmo utilizado, a gente pode usar duas chaves. A gente utiliza duas chaves, tá beleza? Então, tudo isso a gente viu. Então, a gente viu o quê? Que não é criptografia, porque a técnica utiliza de criptografia. Que não é chave privada nem pública, por quê? Porque a chave vai ser utilizada no algoritmo de criptografia. Tá beleza? A chave ela é encaixada no algoritmo de criptografia. Para eu fazer o quê? Para eu criptografar e descriptografar. Tá? Então eu utilizo a chave para criptografar e utilizo a chave de novo para descriptografar. Tá beleza? No caso desta técnica, a gente tem duas chaves. Tá beleza? Uma chave privada e uma chave pública. Então sobrou a autenticação de documentos e a assinatura digital. A pergunta é, todo mundo já ouviu falar em assinatura digital? Então, todo mundo já ouviu falar em assinatura digital. É aquela que visa o quê? É aquela que visa representar uma assinatura do mundo real, tá? Ela visa, né, simular uma assinatura do mundo real, né? Já está aqui. O que acontece, né? A assinatura digital, como eu disse, ela utiliza criptografia. O sistema criptográfico da assinatura digital, ele tem duas chaves, tá? Ele tem uma chave privada e ele tem uma chave pública, tá? O que a gente precisa saber agora? Que a chave privada, ela assina. E a chave pública confere. Tá ok? Essa chave privada é do assinante. Certo? Então, se eu vou mandar um documento para o meu advogado, tá? E eu quero comprovar que esse documento está sendo enviado por mim, eu assino esse documento digitalmente. Eu vou pegar lá um softwarezinho que instala no computador para assinar, para fazer a assinatura digital. Aí nesse software vai ter um algoritmo, enfim, tudo direitinho, registradinho. E aí eu vou utilizar a minha chave privada, tá? O valor da minha chave privada no algoritmo, tá? Para eu fazer a assinatura do documento. Na hora que chegar lá na outra ponta, o meu advogado pegar
esse arquivo, tá beleza? Ele vai ter o software lá também e o software vai fazer o confere se essa assinatura de fato é minha, a partir de uma chave pública que ele consegue acessar através da internet para verificar se a chave privada de fato é a minha, tá certo? Então, quando a gente faz a assinatura digital, a gente tem duas chaves por quê, né? Uma para eu assinar o documento, que é a minha chave privada, pertence a mim, e outra para o camarada que recebeu o documento conferir, que é a chave pública, que qualquer um tem acesso, tá beleza? Então, é basicamente assim que funciona, tá certo? Sei lá, como se fosse no cartório, né? Quem tem a chave privada? Eu, a minha mão é a chave privada, eu assino. Pum, pum. Quem tem a chave pública? O cartório. Qualquer um pode ir lá no cartório, né, e conferir a assinatura para ver se tá batendo, se a assinatura tá ok. Beleza? Então a chave privada é minha, sou eu que tenho, só eu consigo fazer minha assinatura. Chave pública, o cartório, você consegue ir lá e verificar. Certo? Essa aí foi a nossa última questão de hoje. Lembrando que qualquer dúvida, crítica ou sugestão, você pode ir lá no meu Instagram. Enfim, vai ser um prazer respondê-lo lá, tirar qualquer dúvida, falar qualquer coisa para você aí que você queira saber sobre o mundo dos concursos. Foi um prazer incomensurável estar com você aqui nesta aula de hoje. A gente se vê numa próxima. É tudo nosso e nada deles. Aqui é Monster!